Rádio Com 104.5 FM. Boa tarde aos ouvintes. Estamos entrando no ar agora com o programa do COEP, a nossa rede de mobilização social. Para você que está nos ouvindo, você está ouvindo a 104.5 FM, emissora comunitária aqui da Rádio de Pelotas. Quero começar o programa de hoje dando boa tarde para nossa rádio companheira Diná Bandeira. Tudo bem, Diná? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes. O nosso amigo Gil aqui nos apoiando hoje nessa tarde de quinta-feira, 4 de setembro. Ao nosso lado aqui, o professor Antônio Andreasa, velho, conhecido, né? Antônio, e a gente vai estar conversando com vocês sobre a nossa votação, o plebiscito da Constituinte. Hoje esse é o nosso tema. Então, quero que vocês fiquem aí ligados, participando pelo nosso Face, ligando 3222-1571. A gente vai estar explicando todo esse movimento aí por reformas, por mudanças na política, não é, Antônio? Então, eu gostaria que o Antônio também já desse seu boa tarde aí para nossos ouvintes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Com, boa tarde, Diná, Pedro e o Gil aí, velho companheiro de lá atrás e outros programas aqui do CEPER, Sindicato dos Professores. Uma alegria estar aqui representando o CEPER Sindicato, 24º Núcleo que atende as escolas estaduais da região sul. Eu, na verdade, hoje sou representante de Pelotas no Conselho Estadual do CEPER, uma vez que o CEPER passou por um processo eleitoral agora e nós elegemos com muita alegria aqui o meu sucessor, o professor Mauro Amaral, né? Como diretor-geral do núcleo, uma nova equipe aqui, e ele não pôde estar hoje aqui, ele deixa um abraço para todos, né? Porque ele tem aula nesse horário, e também nós tivemos a alegria de eleger em Porto Alegre também a chapa representativa dessa política sindical que nós desenvolvemos aqui, que é a nossa famosa chapa 2, CEPES Unido e Forte, também com muita alegria, numa esperança nova de um sindicato mais no foco da pauta da categoria, com forte mobilização e capacidade de negociação. A gente espera poder avançar mais do que o período anterior aí, que nós passamos por muitas dificuldades. Então, a alegria está aqui, à disposição para a discussão. Antônio, antes de a gente começar sobre o tema plebiscito, né, o plebiscito, eu gostaria que tu me ajudasse. Eu tenho uma visão, de repente a gente pode estar discutindo um pouquinho sobre o papel dos sindicatos hoje no século XXI. Qual é a tua perspectiva, qual é a tua percepção para esse movimento sindical hoje no Brasil, com tudo que vem acontecendo, com esse retrato social que a gente está vendo? Nós vivemos um momento muito, muito diferente hoje no Brasil e também no mundo, né? Antigamente os sindicatos eles tinham uma política e uma visão meramente corporativa da categoria, né? E ficavam só nas pautas exclusivamente deles, né? Com o surgimento do novo sindicalismo liderado pela Central Única dos Trabalhadores no Brasil, lá na década de 80 para cá, além dessa preocupação da categoria, que é a questão, cada sindicato atende os interesses e busca os direitos daquela categoria, também o sindicato ele tem uma visão muito mais estratégica do que meramente um trabalho corporativo, né? Então, eu acho que é uma questão muito nova hoje, ela é antiga, mas ela é fundamental. E quando que eu digo uma pauta mais ampla dos sindicatos, por exemplo, né? O sindicato, por exemplo, os professores e os funcionários das escolas, é um sindicato de educadores. Os sindicatos são uma ala dos trabalhadores, né? Ele olha para a pauta dos trabalhadores. E a gente sabe, dentro do capitalismo que a gente vive, sempre tem dois lados da sociedade. O lado dos trabalhadores, o lado dos empresários, dos patrões. Quer sejam eles do poder público, ou sejam eles da iniciativa privada, né? Então o sindicato ele tem esse lado, o lado dos trabalhadores. Só que não adianta os trabalhadores, dentro da visão
que nós temos de sindicato, e também a CUT leva isso, a CUT que atende assim absoluta quase 80% dos trabalhadores do Brasil. Não adianta a gente ficar só num trabalho de atendimento dos direitos corporativos, porque os sindicatos, então, eles são uma entidade de esquerda também. Eles são uma entidade de classe de esquerda. E não adianta nós ficar só brigando pelos interesses individuais da categoria, mas nós temos que, além disso, também ter um projeto de sociedade. E aí os sindicatos cutistas, como o CEPER, nós temos, além das nossas pautas, enquanto uma organização de esquerda, um projeto de sociedade de esquerda. Independente de partidos políticos, mas nós somos aliados de uma luta de esquerda por uma mudança da sociedade. Então é uma pauta sempre nossa, permanente, ampla, e porque para nós ter direitos, nós temos também que mudar a sociedade para garantir isso numa socialização dos direitos, da riqueza, dos bens, da terra, do mundo e da sociedade. Então, eu acho que hoje há um desafio muito grande dos sindicatos para eles, além de responder às suas pautas, também paralelo com isso, construir uma sociedade junto com os demais trabalhadores, junto com a sociedade, junto com as pessoas que entendem que o mundo tem que ser não um mundo dominado por patrões e operários, mas um mundo socializado, coletivo, solidário, igual, né? Então sempre sem partidarizar o sindicato, mas tendo o lado dos trabalhadores, o lado do socialismo, o lado de uma sociedade alternativa. E eu acho que isso é um grande diferencial dos sindicatos cutistas hoje, e nós preservamos muito isso. E queremos também desenvolver muito mais na categoria, porque não adianta a gente viver eternamente brigando dentro do sistema capitalista, dominador, concentrador, pelos direitos corporativos. Nós temos que mudar o sistema também. Professor, muito bom. Gostaria de fazer um link, então, já com essa sua observação, porque desde o dia 1º de setembro está acontecendo o plebiscito por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Um plebiscito é uma forma de consulta à população, né? Esse plebiscito está fazendo a seguinte pergunta: se a população quer ou não que haja uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Gostaria que tu fizesse um link agora da atuação dos sindicatos, em como está sendo a atuação dos CPLs nessa função do plebiscito. É muito importante, Pedro, que os ouvintes da Rádio Com, que certamente já ouviram falar que no dia 1º de setembro, até o dia 7, que é domingo, em todo o Brasil, tem em torno de 400 entidades sociais e populares, sindicais e de esquerda, que estão propondo essa questão do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva visando a reforma política. Acho que isso nós gostaríamos que chegasse a toda a população. Eu gostaria, através da Rádio Com aqui, para os ouvintes, deixar claro o que é isso exclusiva e não exclusiva. Os ouvintes sabem que a Constituição de 88 ela não foi feita por uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Os deputados, eles trabalhavam no Congresso de manhã e de tarde faziam a nova Constituição. Então, eles não foram eleitos para fazer exclusivamente a Constituição. Eles foram eleitos deputados para tocar a questão do legislativo brasileiro e, dentro disso, fazer a Constituição. Isso foi a Constituição de 88, que foi uma Constituição que, do ponto de vista de direitos, até avançou bastante. Mas ela deixou para trás muitas coisas pelo fato de não ser exclusiva. Hoje, o que o movimento luta agora para fazer? Ele luta para que o Congresso Nacional chame uma constituinte exclusiva e que ele possa alterar a Constituição, e depois de alterar a Constituição, os deputados eleitos para isso, eles encerram seus mandatos, voltam para casa
E aí teria um outro processo eleitoral para eleger os deputados dentro da nova legislação. Então nós queremos isso, porque uma Constituição ou uma Assembleia Constituinte que não é exclusiva, ela vai trabalhar muito em cima dos interesses daqueles deputados que vão governar e dos vícios que tem o atual legislativo. Então, uma coisa para deixar bem claro isso, né? Queria também, assim, aqui o Alfredo, o Pedro e Diná, colocar uma questão assim, além disso, depois nós voltamos para a coisa mais prática aqui que o Pedro interroga, né? Nós estamos fazendo isso dentro do CEPERS como uma bandeira forte, que, como dizia antes, o sindicalismo moderno, ele é mais abrangente, ele tem uma preocupação com a sociedade como um todo. Então, nós estamos levando, Pedro, em todas as escolas de Pelotas, da rede estadual, nós estamos levando urnas fixas nas escolas, essa semana, e também nas escolas pequenas, urnas volantes. Nós vamos com a urna na escola, fazer uma discussão, os professores e funcionários votam, e nas urnas e nas escolas maiores, pelo processo da eleição, podem votar todos, inclusive os menores de 16 anos. Mas eles votam somente aqueles que têm um documento oficial, identidade ou certidão. E porque o processo da votação do plebiscito agora, ele é muito, muito rigoroso, porque nós queremos fazer um plebiscito popular com critérios, com responsabilidade, e não fazer uma mera assinatura sem constatar uma seriedade nisso. Então nós temos listagem, nós temos apuração, nós temos cédulas carimbadas, rubricadas, com um processo eleitoral regular, para mostrar a seriedade que os movimentos estão dando para isso. Então nós, no CEPERS, essa semana nós estamos trabalhando muito, levando nas escolas grandes, e aí também com várias organizações trabalhando, como o Levante Popular da Juventude, aqui em Pelotas. Nós trabalhamos, por exemplo, com os alunos do médio, fazemos a discussão com os alunos e depois fazemos o desafio do voto, aí com liberdade. E só votam, como disse, aqueles que têm documento oficial consigo. E eu queria dizer assim, que é uma discussão muito interessante que a gente faz. Por exemplo, reunimos as turmas do ensino médio lá da minha velha escola Santa Rita, ali perto do Cassiano, ali nas Três Vendas, e a gente fazia a seguinte discussão com eles, por exemplo, assim, né? Porque hoje tem no ar uma ideia assim que governo é porcaria, é tudo ladrão, político é tudo ladrão, não tem ninguém sério. Sério só quem diz que só nós somos sérios. Só quem fala que é sério. Reclama. Só quem reclama que é sério. Hoje em dia tudo é assim, se chuta tudo para o ar, tudo para cima, tudo ladrão, se vergonha. Isso é muito ruim. Primeiro, isso não faz bem para ninguém, muito, muito menos para a democracia, né? Por isso que lá no mês de junho teve aqueles movimentos da juventude, e com várias pautas, muito focados por tantos ângulos. Mas uma das coisas que a juventude dizia lá, de uma forma desorganizada, é que essa política não representa eles, né? E os jovens, quando dizem isso, eles dizem tudo meio desfocado, pautas genéricas, as mais diversas, mas eles diziam isso, e os jovens são muito intuitivos, e eles diziam uma coisa muito séria, na verdade, isso, né? Então, eu acho que, por isso que o movimento tenta fazer esse plebiscito popular. Lá por agosto, depois desses movimentos, a presidente Dilma, sensível a esse clamor da juventude e dessa situação, ela propôs para o Congresso Nacional, porque só o Congresso, na atual legislação, pode chamar um plebiscito.
A presidente Dilma propôs que o Congresso chamasse um plebiscito, uma Assembleia Constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Ou chamasse um plebiscito, ver se a sociedade queria isso. E o Congresso disse que não, que era problema deles. Todas as altas figurões do Congresso disseram que não. O Supremo Tribunal Federal disse que não. E desconfiguraram a proposta, né? E desconfiguraram a proposta. Claro, e sabotaram a proposta. Então, a presidenta, ela não tem competência legal para chamar o plebiscito. Quem tem é o Congresso. Então, com isso, ficou esse vácuo no ar. Já que o Congresso não atendeu o apelo da presidente, nem o Supremo Tribunal Federal, aí os movimentos populares querem fazer o que agora? Como quem chama são eles, os parlamentares, o movimento popular, nós queremos agora colher aí milhões de assinaturas ou de votos nesse plebiscito, para forçar politicamente o Congresso e o Judiciário e os governos para chamar uma Constituinte exclusiva para fazer a reforma política. E aí eu, voltando lá para Santa Rita, eu dizia para o grupo de aí de umas 80 estudantes lá no Santa Rita uma coisa assim, uma reflexão que eu queria fazer aí com os ouvintes que nos escutam, assim, né? Porque quando se diz hoje, né, Odiná, que governo é tudo ladrão, que político é tudo ladrão, que ninguém presta, assim, a gente está dizendo o quê? Está chutando tudo para o ar. E está chutando tudo para o ar e aí fica salva-se quem puder, né? E aí eu falava com os estudantes assim, eu dizia para eles, escuta, qual é o rei da selva? Eu perguntava isso, quem é o rei da selva? É o leão, dizem eles. E quem é que elegeu o leão? Ninguém elegeu o leão. O leão é rei da selva porque ele é o mais forte, porque ele manda, porque ele domina. Então ele é o rei da selva. E aí eu dizia para eles que na selva dos homens, na selva dos humanos, não tem leão. Mas um grande filósofo, Montesquieu, dizia lá, muitos anos atrás, que o homem é o lobo do homem. E se deixar o homem livre, sem regras, sem leis, sem normas, os homens fortes dominam os fracos e os pequenos e os médios. E só sobram os grandes. Porque o lobo é o homem do... o homem é o lobo do homem, dizia Montesquieu. E para evitar que o homem seja o lobo do homem, o homem se organiza socialmente. E aí nós temos que ter regra na escola, nós temos regra na família, nós temos regra aqui na rádio, nós temos regra na sociedade, nós temos regra no trabalho. Tem regra, senão os grandes dominam que nem os leões. Então, e como é que a gente... quem é que faz as regras? É o povo que faz as regras. É o povo que faz as leis. E aí, se a gente vai estudar a história da democracia, lá antes de Cristo, na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, lá nasceu a democracia, eles chamavam o povo de Atenas para a praça, e ali na praça ele decidiu quanto ia custar a água, como é que ia ser as regras de trânsito, como é que se podia... o que se podia e que não podia fazer. Mas isso lá na Grécia Antiga era possível botar todo mundo na praça, porque a população da Grécia era pequena. Então, em praça pública, o povo decidia. E aí o poder emana do povo, o povo decidia as regras para viver na cidade de Atenas. Hoje não dá para botar todo o povo brasileiro numa praça, e nem o povo de Pelotas. Então, o que hoje a democracia? Ela é uma democracia representativa, onde nós elegemos alguém que vai representar o povo para votar. O vereador representa o povo da cidade, o deputado estadual representa o povo do estado, o deputado federal e os senadores representam o povo do Brasil. E assim eles votam para nós. Por isso que tem uma eleição agora, no dia 5 de outubro, nós vamos votar em alguém que vai decidir por nós. Ele vai nos representar na democracia representativa. Então, é fundamental a gente entender, os ouvintes da Rádio Com,
que a gente tem que ter uma estrutura de sociedade, nós temos que nos organizar democraticamente, socialmente. Isso é um imperativo do mundo moderno e da quantidade de gente que nós somos. Agora, nós temos que escolher a melhor forma de administrar para que a população como um todo viva bem e todos tenham respaldo, direitos igualmente, né? Então eu queria, assim, o que acontece na verdade? Aí eu quero concluir. O que acontece na verdade? Se a gente vai ver lá em Brasília, os nossos deputados e senadores, os jovens diziam que eles não nos representavam em junho. E o que os jovens... E se a gente vai olhar lá, eles foram eleitos por nós. Pelo povo. Por mim, poucos. Mas pelo povo. Os jovens dizem que eles não nos representam. Mas, na verdade, eu vou pegar um número genérico, assim, são em torno de 600 deputados e senadores, somando todos. Desses 600... 91 deles são dos trabalhadores. Negros quase não tem ninguém. Mulheres, muito poucas. Jovens, quase nenhum. Então, pobres, raríssimos. Então, quem é que está? Mais de 80% do Congresso Nacional são empresários ou grandes latifundiários que tiveram campanhas políticas pagas por grandes empresas, grandes grupos econômicos. E a gente sabe que quem tem campanhas políticas com dinheiro forte, elege. Então, quando os jovens dizem aqueles não nos representam, eles não estão dizendo uma coisa, um protesto vago. Eles estão fazendo uma crítica muito forte à atual constituição do próprio sistema político, Congresso Nacional, da própria representação. E qual é o problema? Por exemplo, aqui, se qualquer trabalhador como você, Pedro, por exemplo, você quisesse disputar para ser deputado estadual, tu tem todo o direito. Só que na atual situação que está, tu vai disputar com o teu dinheirinho que tu ganha como estagiário. Dá pra rir, né, Pedro? Vou fazer uns panfletinhos ali, vou pro calçadão. Os panfletinhos feitos à mão, né? No máximo. Tu vai fazer isso. Outros, com milhões de reais pagos pelas empresas, pelas construtoras, pelos bancos, vão disputar com milhares de dinheiro e a tua disputa é absolutamente desigual. Certissimamente tu não será eleito, e o outro será eleito, porque ele tem uma mega estrutura de dinheiro pago pelo poder econômico. Não é porque tu é menos capaz do que ele, mas é que o poder econômico teu, em relação ao dele, é estupendamente diferente. E é estupendamente injusto e antidemocrático. O que o plebiscito popular quer dizer? Uma das coisas que ele quer questionar muito, ele quer questionar que numa possível Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, uma das questões que o pessoal propõe é que seja proibido o pagamento privado das campanhas políticas. Que todos, como qualquer outro candidato, como os negros, como os pobres, como as mulheres, tivessem a mesma condição financeira pública e fosse proibido o financiamento privado. Aí eles partiriam de um ponto de igual para igual e nós poderíamos, os trabalhadores, os pobres, ser eleitos iguais aos outros. Aí seria a competência de cada um. Aí seria a abrangência, as ideias de cada um. E aí a representação do Congresso seria muito mais justa e mais igual. E aí ela podia representar muito mais do que nos representa hoje. Então, é uma ideia bem forte essa que está presente. Agora, Pedro Diná, esta é uma ideia que os movimentos depois levariam para a Assembleia Constituinte exclusiva. Mas tem muitas outras questões ainda que estão para surgir, que surgirão durante a Assembleia, como, por exemplo, as coligações, a questão da representatividade, a questão de gênero, etc, etc, etc. A gente vai ter que ir para os apoiadores, Antônio.
por gentileza, nos dá um minutinho, né? E a gente volta já, porque realmente esse tema ele é instigante, e eu quero um pouquinho mais, assim, exatamente o que envolve os outros olhares e as outras pautas da reforma política. A gente vai ter que falar um pouquinho para aproveitar o momento. Esse programa fica gravado, ele vai ser depois repetido, né? Vai ser transmitido novamente. É importante que a gente tenha essa ferramenta de comunicação que a Radicom nos oferece. Já voltamos. A gente volta já. Radicom, agora são 14 horas e 7 minutos. Para quem quiser participar aqui do nosso papo, é só ligar no 3222 1571, 3222 1571. Estamos aqui com o professor Antônio Andreasa. Professor, eu esqueci de perguntar, o senhor é professor de? Sou professor de História... No microfone, por favor. Sou professor de História, Filosofia e Sociologia. Muito bem. Bom, a gente está falando agora, uma das propostas para reformar o sistema político para diminuir um pouco a influência do poder econômico em cima do poder político, né? A Diná estava lembrando de algumas outras propostas para reforma política. Eu acho que o senhor podia começar esse outro bloco dizendo quais são algumas das pautas, por que as pessoas querem reformar a política? Não, primeiro, eles querem reformar a política porque... esse tipo de congresso não nos representa e a questão central para nós é o financiamento privado das campanhas. Porque sempre foi assim. E como eu dizia aqui no intervalo, brincando, se o Gil aqui, o nosso operador histórico, militante aqui, fosse candidato a vereador e as empresas de ônibus, transporte coletivo em Pelotas, bancassem a campanha dele, ele seria eleito vereador, ele seria monitorado na Câmara de Vereadores de Pelotas pelas empresas. E ele não teria condição de votar contra uma empresa porque as empresas financiaram a campanha dele. Assim funciona na prática o poder econômico. Então, fazendo isso, Pedro, proibindo o financiamento privado das campanhas, nós resolveríamos um grande problema nacional e aí sim, de evitar que os políticos fossem dirigidos pelo poder econômico e também evitar que lá só tivesse gente que tem dinheiro ou que tem condições de ter apoio do dinheiro. Dessa forma que nós estamos pensando aqui no plebiscito popular, pela reforma política, o financiamento seria proibido o financiamento privado. E seria um financiamento público igual para todos, e aí todos teriam condições de igualdade e não teria ninguém cobrando depois de eleito, porque não tinha rabo preso econômico com ninguém. Então isso é uma questão importante, Pedro. Outra questão que também que a gente acha isso muito, que tem que mudar na questão política, é a questão da representatividade dos estados. Hoje, pela legislação, cada estado tem 3 senadores, por exemplo. Tem 3 senadores. São Paulo tem 11 milhões de habitantes, tem 3 senadores. O Acre tem 1 milhão, tem não sei quantos, tem 1 milhão, 2 milhões de habitantes, tem 3 senadores. Então, assim, a representação tem que ser proporcional também à população para ser representativo. Não pode um representar 100 pessoas e outro representar 1 milhão de pessoas.
porque também isso não é representativo, não tem igualdade disso. Então, isso seria uma questão. Outra questão é o que nos choca muito hoje. Eu não quero falar aqui em coisas concretas disso, mas é a questão, por exemplo, das coligações políticas. O número de partidos e as coligações políticas. Não é possível que nós tenhamos tantos partidos políticos e as coligações eleitorais sejam absolutamente absurdas em termos de ideológico, né? Tem esquerda, a extrema esquerda com a direita, com o centro, então tem que ter alguma regra, para que os partidos políticos entrem numa disputa eleitoral em cima do seu programa, em cima da perspectiva da sua origem, que foram criados e defendem. E não, na campanha eleitoral, aceitar qualquer coisa em função de se eleger e de pegar voto de alguém. Por exemplo, tem aqui no Rio Grande do Sul agora, na campanha eleitoral do Rio Grande do Sul, tem um partido muito grande, que não vou dizer o nome aqui porque não cabe, né? Tem um partido que uma parte deles apoia a presidente Dilma para presidente, outra parte apoia o Aécio para presidente, outra parte apoia a Marina para presidente. Qual é o papel dele? O mesmo partido. E aí, na propaganda eleitoral, ele diz que o partido deles é o Rio Grande, né? Então, se é assim, então as coligações têm que ter critérios. Tem que ter critérios determinados e tem que ser coerentes. Não pode deixar fazer uma coisa dessa, né? E deixa eu fazer só um comentário, assim, Antônio, que eu estou adorando, assim, foi bom o Pedro te perguntar qual é a tua área, realmente, história e sociologia, com certeza, e porque estou, assim, aproveitando muito essa entrevista e já quero de antemão te agradecer a tua participação aqui no nosso programa nesta quinta-feira. E aí tu está falando e eu fico assim, a minha cabeça fica mil e pensando o que o outro colega, o que o colega que está aí do outro lado do rádio fica pensando, né? E eu queria estar retomando o seguinte, porque eu sei que grande parte da nossa população, assim que o nosso colega Gil, a gente estava num alto debate aqui no intervalo, está descrente da questão da política. A gente está realmente descrente. E a gente diz que esse pessoal que está aí realmente eles não me representam, a gente joga o problema para o outro e a gente traz então um pouco para essa linha da mobilização social que o COEP traça já desde 1993 no Brasil. As primeiras campanhas do COEP foi em função da fome. Essa fome, ela ainda é realidade hoje no nosso país. Ainda é realidade. Então, se eu começar a jogar o problema da fome, assim como o problema político, né, que se passa político para um outro resolver, nós não vamos ver nunca uma sociedade justa e igualitária, por qual a gente luta. Eu acho que quando a gente sai pela manhã de casa, vai enfrentar o mercado de trabalho, a gente quer ser feliz e ver a nossa sociedade feliz. Então, assim, eu não gosto de política, pelo amor de Deus, mesmo que eu não goste, mas se eu pegar um veículo e no meu transporte, né, da minha casa para o meu local de trabalho, eu já estou enfrentando uma política de mobilidade. Se eu for buscar um atendimento médico, uma UBS, eu estou enfrentando as políticas de saúde. Se eu estou insatisfeita com a educação que o meu filho recebe na escola, que volta, que 10 horas da manhã está voltando para casa porque não tem mais professores, eu estou enfrentando um processo de política educacional. Então, a política, mesmo que a gente não goste, pode se fala da partidária, normalmente tu faz o vínculo com a partidária, mas ela faz parte do humano, do homem, né? Então, por isso que a gente tem que trazer essas pautas, a gente tem que aprender, né? Não quer dizer que a gente pode estar mudando, gostar ou não gostar, mas a gente tem que aprender, porque agora a gente vai ter de novo oportunidade. Nessa semana, a gente tem que estar de novo com a oportunidade de dizer, olha, eu sou utópica, eu sonho e eu quero uma mudança, e a gente não pode deixar de sonhar.
sei o que tu acha, Antônio. Porque, assim, tu dizes muito bem, né? E aqui eu tentei no começo dizer isso, né? Ou o rei, ou o leão manda na selva, e aí ele manda porque ele é mais forte, e os mais fracos obedecem ou morrem. A sociedade, a selva dos humanos tem que ela é para os humanos viverem na igualdade. Eles têm que ter regras, têm que ter normas, eles têm que se respeitarem, todos, independente da sua condição. Para isso, senão vira aquilo do filósofo, o homem é o lobo do homem. Para evitar que um homem seja o lobo do outro homem, tem que ter norma. E e organizações coletivas, de governos, de normas, de leis, isso, a sociedade tem que se organizar para isso. Não adianta dizer eu sou contra, mas eu sou contra, são isso, são aquilo. Se tu é contra isso, então proponho outra coisa melhor. Nós já fizemos uma experiência da ditadura militar, de 20 anos de ditadura no Brasil, que foi 300 vezes pior que tudo isso e mais alguma coisa. A ditadura não foi. Na democracia, como tu diz agora, nós avançamos. Agora, nos últimos anos, 30 milhões de pessoas deixaram de passar fome. Nós tivemos avanços na área da habitação popular, nós tivemos avanço na área da educação, nós tivemos avanços na área do salário mínimo, nós tivemos avanços na área... O salário mínimo avançou? Da capacitação. Eu não notei. Tu não notou? O Gil, então eu vou te dar só um dado, Gil. Gil, eu lembro, há 10 anos atrás, quando o Lula foi candidato, tantas vezes ele foi lá, o salário mínimo era $80. Ele dizia que ia botar o salário mínimo a $100. Hoje o salário mínimo, quantos dólares é? R$750 hoje, arredondando, quantos dólares dá? Dá quase $300. Então o salário mínimo cresceu um monte em relação ao que era. Ainda não é o salário mínimo original, de dar garantias mínimas para uma família viver. Mas olha, comparando o que era, somos infinitamente melhor. Outra coisa, por exemplo, então, o tipo de desenvolvimento que nós temos nos últimos anos, da pequena agricultura, a pequena propriedade, a média propriedade ser estimulada a crescer em detrimento dos demais, avançou bastante. Tem muito que avançar. Agora, isso o povo tem que fazer. Se tem coisas para mudar, como é a questão agora que eu estou fazendo com o plebiscito, tem que mudar. Mas tem que mudar sabendo que nós somos uma sociedade de milhões de pessoas que tem que ter um governo, que tem que ter formas, tem que ter regras, tem que ter leis. Isso alguém faz, tem que fazer. Senão, um homem vai virar o lobo do outro homem. Eu queria te fazer uma pergunta sobre regras. Como pode haver regras se já começa, a meu ver, meu modesto modo de ver, já começa errando o que ganha o político e o que ganha o operário. É um disparate que eles ganham e que nós ganhamos. Não dá para competir assim, cara. Cadê a regra? Onde que dá a regra aí? A regra, aí é que tá, Gil. O que eu disse no começo aqui, ó? Nós somos uma constituinte exclusiva para fazer as regras da Constituição. Mas a Constituição nunca é obedecida. Mas só escuta. O que nós estamos propondo aqui, ó? Que nós tenhamos uma constituinte exclusiva para fazer as regras que chamamos a Constituição terminada, vão para casa. Aí, quem vai estabelecer o quanto o político vai ganhar vai ser quem vai fazer essa regra, mas ele não vai fazer para ele vai fazer para o futuro, porque ele vai fazer a regra e vai para casa, terminou o mandato dele. Aí depois, ele estabelece também a remuneração do político. Por isso que a Assembleia Exclusiva é fundamental, porque ela não faz em proveito próprio, como foi o último Congresso Constituinte, mas eles determinam o salário deles. Não, mas aí é que está esse... Mas isso tem que mudar, tu é isso que a gente quer que mude. Gil, mas tu percebeste? Mas só vai mudar com a Assembleia...
Quando a gente mexer na mas com a Assembleia Exclusiva, ele faz a regra, termina o mandato e vai para casa. Não é para ele que vai ganhar, ele vai fazer salário para os outros. Então, é um caminho. É um caminho a buscar. E tem que ter esperança, senão nós vamos... E sobre isso, o Gil está muito descrente aqui, ó. Total, ele está dizendo. Mas eu queria dizer aqui, o Diná e Pedro e Gil, e para os ouvintes da Rádio Com, nós temos que sonhar e nós temos que ser ousados, nós temos que ser sensíveis e nós temos que ser grandes. O movimento popular do Brasil, que está propondo isso agora, uma assembleia constituinte exclusiva para fazer a reforma política, está fazendo isso porque ela já tem experiência do que ela é capaz. Nós já, há uns 10 anos atrás, nós acabamos com a ALCA, a Aliança de Livre Comércio das Américas, proposta pelos Estados Unidos. O que os Estados Unidos queria há 10 anos atrás com a ALCA? A ALCA era um comércio livre das Américas, das 3 Américas. Isso significava o quê? Evitar as barreiras entre os países. As grandes empresas americanas e de qualquer país podiam chegar aqui com livre mercado de todas as Américas. Isso era o quê? Era abrir espaço para que o leão comesse os médios comessem os pequenos, só sobrasse os grandes grupos econômicos. Quem é que derrubou a ALCA? Foi um plebiscito popular aos moldes desse que estamos fazendo agora há 10 anos atrás. Plebiscito contra a ALCA. E eu lembro que eu participei da urna no calçadão colhendo os votos. E foi aí que, com o presidente Lula, recebeu milhões de votos, que o Lula disse não à ALCA, acabou a ALCA para o Brasil. O Brasil, no governo anterior, Fernando Henrique, estavam negociando a assinatura da ALCA aqui. E aí quem? O povo que disse. Então, e a outra questão que fizemos foi o Vale do Rio Doce. A privatização da Vale. Também o momento fez um plebiscito dessa ordem também contra a privatização da Vale do Rio Doce na época. Então, nós temos experiência já disso. É uma estratégia de mobilização social que a gente tem que respeitar. E, assim, a ideia é que você que está aí nos ouvindo vá voltar. Quem tem ainda dúvidas, entre no site. Agora eu gostaria que o professor Antônio colocasse o endereço. Busque mais informações e busque as urnas que estão disponíveis aí, espalhadas por vários locais na cidade de Pelotas, e faça realmente assim, sonhe junto conosco. A gente tem que sonhar, a gente tem que desejar ainda mudanças mais drásticas para as coisas, para as pessoas que estão lá, né? Os parlamentares realmente nos representarem, não é? É verdade. Antônio. Então, assim, eu queria assim, fazer um apelo aí para a população até dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, que é domingo que vem, que o pessoal votasse. Como a Diná falou, no CEPER Sindicato, aqui na 15 de novembro, 660 tem urna, na Casa do Trabalhador tem urna, na Câmara de Vereadores tem urna, a Universidade Católica de Pelotas está empenhadíssima nisso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Universidade aqui Católica está empenhadíssima nisso, tem urna no saguão da Universidade Católica, tem urna na Universidade Federal, na OAB, em qualquer organização social de Pelotas tem urna. Tem urna nas escolas do Estado, assim, as grandes escolas do Estado. Tem urna na Casa do Trabalhador aqui na Santa Cruz, 2454. Então tem... E também, como disse a Diná, nós podemos na internet digitar www.plebiscitoconstituinte.org.br e votar pela internet. E o que precisa para votar? Tem que botar o nome dela, o nome da pessoa e o número da identidade, digitar lá, porque isso é muito sério, porque se ela não vai poder votar 2 vezes, porque porque sim, vai amarra com o número do documento, né? Não, então, assim, pela internet também a pessoa pode fazer isso, e nós queremos, assim, temos a certeza, assim, que isso vai ser uma grande força
aqui na segunda-feira nós vamos apurar os votos, porque tem um comitê regional aqui, que é na Casa do Trabalhador da Santa Cruz 2454. Nós vamos fazer a soma, a apuração dos votos aqui, e depois, numa forma solene, o movimento vai levar para o Congresso e para o Supremo Tribunal Federal, para o governo federal, esses milhões de votos, num forte apelo para fazer esse tipo de reforma. Mas eu queria, não sei se é em termos práticos isso, eu queria também ainda contribuir aqui, se não falei demais já, eu queria contribuir aqui com uma coisa aí muito, muito curiosa, assim, da nossa sociedade hoje. As pessoas meio perderam a esperança e perderam os sonhos e perderam aquela alegria de sonhar, de vislumbrar, de pensar no amanhã, no novo, né? Porque hoje é uma coisa tão engraçada e tão estranha que a gente vive num mundo como a gente nunca viveu. Eu já estou com meus 64, né? Eu nunca percebi em toda a minha vida um momento que a gente vive hoje de tanto egoísmo social. Hoje, se a gente vai olhar as formas como as pessoas reagem no trânsito, a gente vê as notícias de TV, os informes policiais da TV, todo mundo reclama de todos e todo mundo se acha um doutor em reclamação e exigir. Agora, ele não é capaz de fazer um gesto gratuito, de ser gentil num cruzamento do trânsito que tem alguém apertado para dar o espaço para ele. Hoje em dia ele não consegue, os movimentos sociais, tipo as associações de bairro, praticamente não. Eu sou dirigente da Associação dos Moradores da Vila Francesa nas Três Vendas. A dificuldade da população participar. E mudar uma diretoria. A dificuldade dos sindicatos ter participação da população. Os grêmios estudantis, no tempo de 30, 40 anos atrás, que a vida era muito pior, tinha grêmio estudantil nas escolas. Hoje nós temos 3, 4 escolas com grêmio estudantis. Os estudantes berram, gritam e fizeram tudo isso em junho, que nós reconhecemos que foi bonito, e é bonito, então até provocaram muitas coisas. Agora, qual é a atitude consequente, organizativa, para ir mudando isso que eles berram e gritam contra? Cadê os grêmios estudantis das universidades, das escolas? Aonde que a juventude se organiza? A não ser protestar. Protestar é um direito, protestar é importante, levanta questões, mas junto com isso nós temos que construir, propor, organizar. Os clubes, nem clubes sociais mais funcionam. Podem olhar os clubes de Pelotas. Pelotas não era tida e a vida como uma cidade com clubes, a quantidade de clubes sociais que tem Pelotas. A sociedade de Pelotas vivia coletivamente, socialmente. Era verdade que os clubes eram muito elitistas, no ano passado é verdade, da elite, mas também tinha clubes populares, até dos negros, porque por causa do racismo, da divisão racial que tinha. Mas os clubes hoje estão praticamente inativos, porque não tem mais nem participação coletiva nos clubes para dançar, para se encontrar. O egoísmo marca a sociedade. E os grupos jovens também, agora estou lembrando dos grupos jovens das comunidades, a própria comunidade de igreja. Agora eu quero chamar, para terminar a minha participação aqui, de Iná e Pedro e Gil, eu queria chamar a atenção. Isso não é de graça. Isso não é porque nós ficamos ruins, não é porque os jovens, o povo, nós viramos gente má. Agora, porque o mundo veio o capitalismo veio com uma ideia. O mundo econômico do dinheiro e dos bens, ele vem com uma ideia
de que vale a livre concorrência, vale tu disputar, vale quem pode mais. Então, inclusive, se diz agora com a maior cara de pau, qualquer faculdade privada ali a gente vê, ou qualquer curso de formação, diz assim, o mercado é muito competitivo, a gente tem que se preparar para o mercado para competir. Eles não estão pedindo para a gente se formar para ser um cidadão, para se preparar com uma profissão para a gente ajudar a sociedade, para a gente ser produtivo, para a gente se realizar humanamente através do trabalho. Eles pedem para a gente preparar para derrubar os outros, para vencer os outros, e tu mandar, e tu vencer, e tu dominar. Competitivo. Ora, quando o capitalismo vem com a ideia, a lei máxima é a livre concorrência econômica, quem pode mais chora menos, ora, os grandes grupos econômicos dominam os médios dominam os pequenos e só sobra os grandes. E a ideia do ser humano fica que ele tem que competir, tem que ganhar, tem que pisar no outro para ele subir. E os outros são escadinha para ele pisar por cima para ir subindo. Isso é na linha econômica. Ora, o capitalismo e depois o liberalismo econômico e agora o neoliberalismo, isso é na área do econômico. Isso é tudo assim. Nas escolas, das faculdades, eles falam para isso, para a gente pisar em cima dos outros e ganhar dos outros. Isso também perpassou esse mesmo valor da competição, do exclusivo, da mim ganhar do outro, passou para as relações humanas, políticas, sociais e familiares. Então agora, o outro é concorrente meu, não é amigo. Não é colega, não é parceiro, não é irmão. Construir, não é? Não é irmão. Então, esse egoísmo, egoísmo que era econômico, perpassa agora todas as relações pessoais, humanas e sociais, e isso marca o mundo. E nós temos que resistir violentamente outros valores, o valor do coletivo, do comunitário, do outro, tem que ser resgatado, senão não vamos chegar a lugar nenhum. E aí a Assembleia Constituinte também tem que discutir outros valores e preservar também valores dessa ordem também, que são fundamentais para a gente construir uma sociedade que tenha um espírito solidário, cooperativo, fraterno, de igualdade. Senão, por aí nós não vamos a lugar nenhum. Aí vamos virar aí o que vira a selva dos leões. Professor, só agora nós estamos com o nosso tempo estourado. Eu gostaria só de mandar um recado da Laura, ela acabou de ligar aqui para nós. Ela tem dúvidas em relação a por que as pessoas hoje em dia ainda se candidatam, porque ela acha que as pessoas talvez não se candidatem mais para buscar mudanças, né? E ela pergunta se tem alguma coisa assim a ver com utilitarismo, assim, se seria uma questão utilitarista, uma questão egoísta, uma questão nesse sentido. É a Laura, né? Isso, Laura. É a Laura. Pois é, Laura, aí nós temos que perguntar muito para os candidatos. Eu fui candidato a vereador aqui em Pelotas na última eleição, né? Eu fui pela primeira vez que disputei uma eleição para vereador, numa conjuntura muito ruim agora, dentro dessa conjuntura. Aí depende dos valores que cada um tem, né, Laura? Alguns, certamente, concorrem porque dá poder, dá prestígio, e o Gil está dizendo, e dá grana. Tudo isso acontece. É poder, prestígio e grana. Eu acho que não tem que receber nada. Só ajuda de custo. Aí sim. Agora, a política, para mim, só vou acreditar na política quando for ajuda de custo para o político. Não ter salário. Aí iria só aquele que é de sentimento, de missão. Senão não acredito. Essa é balela. É verdade. Então o Gil está dizendo que devia ser só ajuda de custo. Mas agora eu quero dizer para a Laura assim, ó. Laura assim, ó. Dentro de uma visão fraterna, de uma visão de sociedade coletiva, de uma visão da sociedade igualitária, dentro de uma visão da sociedade socialista, dentro de uma visão de sociedade com espírito cristão, o outro, qualquer tarefa que a gente faz é no sentido de
da gente colocar as suas habilidades e os seus valores e as suas aptidões em função, em ajuda dos outros. Ali é um serviço à sociedade e ao coletivo. Eu trabalhei na igreja, na igreja, nas comunidades católicas, com essa perspectiva. Eu fui professor com essa perspectiva, eu fui dirigente sindical com essa perspectiva e me candidatei a vereador com a ideia de fazer um mandato voltado para a educação pública e para as periferias de Pelotas. Não deu. Por que não deu? Por quê? Por causa do poder econômico que não deu, porque o professor ganha bem para fazer a campanha política. Mas, Laura, com isso eu quero dizer assim, eu não quero também fazer um mau juízo das pessoas que são políticos. Eu acho que políticos, se tivesse regras que nós questionamos aqui, tem todo o direito. Eu acho que é bonito alguém se colocar as suas aptidões a serviço de uma sociedade nessa visão, né? Professor, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo aqui na Rádio Com, o papo foi ótimo. Eu gostaria de encerrar nosso programa só passando para as pessoas, repetindo o site plebiscitoconstituinte.org.br. Muito obrigado pela tua participação, professor. Eu que agradeço e estou à disposição, só que eu acho que eu falei demais, foi muito monólogo isso. Foi ótimo, foi muito informativo. É preciso que alguém com conhecimento venha aqui para esclarecer para os ouvintes esse assunto. Esse foi o objetivo e a gente está bem feliz com tua presença aqui. Estamos sempre à disposição. Você pode entrar nesse horário todas as quintas da 1h30 às 2h30. Por telefone, sempre que tiver alguma novidade no CEPERS ou em outros movimentos ou alguma atividade de escola, porque aqui esse espaço é para todos e por todos, né? Obrigada pela presença. Sucesso ao COEB aí, nesse mundo egoísta, remando contra a corrente, né? Do coletivo, né? E ao Gil, tão desesperançoso, quem sabe... Eu acredito na vida, eu acredito pra caramba, 100%. Acredita na vida, né? Só acredita mas tu vai acreditar na política lá adiante com essas mudanças que nós vamos fazer. Tá bem. Obrigado, então. Boa tarde aos ouvintes e a todos vocês. Muito obrigado a todos pelos ouvintes. Só 2 recados. Eu queria só mandar um abraço pro Dr. Paulo Fonseca, que estava ocupado agora de tarde, não pôde ligar pra gente, e dizer que a gente está de volta aqui quinta-feira, na semana que vem. E este programa vai ser reprisado terça-feira às 2h30. Obrigado, até semana que vem.